O podcast Eu Vou Te Contar fala hoje com Kleber Oliveira de Souza. Ele que tem 49 anos, nascido no município de Santana, filho do seu Manuel Lucas de Souza, conhecido popularmente por seu Souza, antigo comerciante de Santana, e de Dona Maria Neuda de Oliveira Souza, arqueólogo, antropólogo, palestrante, historiador, consultor, coordenador do projeto de pesquisa sobre o megalítico de Calçoene e do parque residencial que pertence ao governo do estado do Amapá. Em 2004, ingressou na Universidade Federal do Amapá, no curso de graduação de História. Em 2010, ingressou na Universidade Estadual do Amapá, onde fez especialização no curso de Patrimônio do Arquivo da Amazônia. Em 2011, ingressou no Instituto de Pesquisa do Amapá, o IEPA, e inicia o curso de mestrado de Antropologia na Universidade Federal do Pará. Em 2015, ingressa no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Em 2022, começou o doutorado de Arqueologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Museu Nacional. Em 2023, participou da audiência pública para resgate e tombamento da área do Forte Cumaú. Faz parte do coletivo Forte Cumaú e atualmente é pesquisador colaborador do Centro de Pesquisa Arqueológica do Amapá, CEPAP, que pertence à Unifap. Prazer, Kleber Oliveira de Souza, você que tem todo esse conhecimento e a gente lhe trouxe aqui para você contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua formação. Gente, ele é 3 em 1. Ele é historiador, ele é antropólogo, ele é arqueólogo. Então, é uma pessoa que sabe muito do que a gente vai falar hoje sobre sítios arqueológicos, um pouquinho sobre história, enfim. É um prazer muito grande ouvi-lo. Satisfação, Carlos, estar no teu programa, né? No teu trabalho, né? Que enriquece a história, né, do Amapá. E estamos aqui para bater esse papo, né? O Forte Cumaú é o início, o primeiro vestígio de habitante aqui no nosso estado do Amapá. Em 1631, os ingleses já tinham colocado o Forte Cumaú lá, e os portugueses chegaram lá, expulsaram ele, colocaram o Fortim em 1680, que foi o Fortim Santo Antônio, que depois o rei resolveu construir uma fortaleza, e que é a Fortaleza de São José de Macapá, que vieram, os militares já existiam lá, e vieram para a Fortaleza São José de Macapá. E lá ficou abandonado. E é o vestígio da nossa, é o início de tudo, onde tudo começou. Você faz parte do coletivo, né? Forte Cumaú. Como é que está essa situação que vocês parece que já chamaram Polícia Federal? A gente tem provocado os árbitros, né? MPF, Polícia Federal, o IFAM, mas a contrapartida das nossas autoridades, nossos representantes, que é o governo do Estado, Prefeitura Municipal de Santana, não se manifestaram oficialmente ainda, se posicionando a respeito. Temos uma gravação do governador, né, que foi em Santana para uma reunião e, né, falou sobre a necessidade que o governo iria montar um GT, e nesse GT, né, iriam apresentar um estudo. GT é um grupo de trabalho, né? Formado com equipes do governo do Estado e da Prefeitura e a comunidade civil, sociedade civil organizada. Mas só que nessa reunião a sociedade civil organizada não participou. Ficamos lá fora, eu fiquei lá fora enquanto a reunião acontecia. E quando saíram, a gente pegou isso e aí, né, foi gravado esse vídeo. Mas até agora esse GT ainda não foi formalizado. E o prefeito Bala também ainda não fez oficialmente uma fala. Fala aí, prefeito Sebastião Rocha Bala. Ele fez um projeto em 1992. Existe esse projeto? Foi aprovado? Ou foi retirado de pauta? O que foi que aconteceu? Você sabe me dizer que era o resgate e o tombamento daquela área? O prefeito Bala, ele fez um projeto solicitando, né, que essa área fosse tombada e tornasse
né, um local para fins turísticos, né? Sim, de lazer, esse projeto cultura. ele fez parte da compilação da Carta da Constituição do Estado. Tá? 1992, isso, Carta gente. da Constituição do Estado, você lê, né, você vai encontrar lá onde a Assembleia Legislativa, né, pontua, né, e a obrigação do governo do Estado, né, refazer, né, criar um projeto, né, de restauração dessa área do Forte Cumaú, dessa preservação, para que a comunidade possa ter acesso. Hoje, para você ter uma ideia, uma criança que mora, que estuda numa escola da Fortaleza, e um morador da Fortaleza, ele não tem o direito de ir e vir, que é um direito... É o acesso, né? Para ver a orla do rio, na qual, na escola, quando se fala da história da chegada dos europeus... Que tristeza, né, gente? Tem um muro onde a própria população, tá, não consegue acessar. E nós, moradores de Santana, também não consegue acessar o patrimônio histórico da nossa cidade. E onde tudo começou, gente. Foi aí que começou, digamos, os primeiros moradores, os primeiros portugueses foram lá no Fortim Santo Antônio, em 1680. E o que foi que aconteceu? Depois, com as invasões dos franceses, dos holandeses, dos ingleses, dos irlandeses, eles resolveram fazer um forte para defender as invasões e fizeram a Fortaleza de São José de Macapá. Mas isso lá em 1740. Tá? Depois de quase, gente, 100 anos, aliás. E assim, gente, os primeiros moradores que vieram de Açores vieram para fazer parte da Fortaleza, mas os primeiros moradores, antes dos açorianos, foram os militares portugueses que tinham um quartel lá, um forte, uma colônia militar nesse local. Uma vila no entorno, com igrejas. Com igreja e tudo, gente. Tudo. Então havia ali um assentamento. Era o Fortim Santo Antônio. O que é interessante nessa história toda, que nos livros de memória do Estado ressalta muito esse papel dos europeus na trajetória dessa história, mas é bom a gente fazer uma observação que sempre é negado, ou às vezes não é mencionado, o papel que as sociedades indígenas elas tiveram na configuração dessas batalhas. Elas foram determinantes. Sim. Porque se não fossem as sociedades indígenas que estavam assentadas na Ilha do Marajó, nas bocas desses rios, provendo abastecimento de alimentação, caça, peixe, fazendo a logística de transporte com canoas, os europeus não iriam conseguir chegar. Os próprios franceses, para eles descerem, eles tiveram apoio dos palicus. E os aruãs, ora apoiavam, os franceses, ora apoiavam os portugueses. Então, essa articulação das grandes chefias essas indígenas, parcerias, tinha um interesse, porque o comércio ele existe nas Guianas há 2000 anos. Então, quando os europeus chegaram aqui, eles não trouxeram nada assim, eles não inventaram as redes comerciais. Sim. Isso já existia. O que eles trouxeram foi o vidro, foi o ferro, que isso era novidade. Isso foi introduzido nas redes de trocas. E aí você tem essa guerra sangrenta que vai se estabelecer do século XVII ao século XVIII, que vai causar esse processo de atomização, de fragmentação das sociedades indígenas que estavam... A gente, para a informação dos senhores, os ingleses, eles andavam todinha aqui a região amazônica. Aí o que eles fizeram? Os ingleses, junto com os holandeses, fizeram uma parceria e fizeram o Forte Cumaú, que era um entreposto, mas tinha fortinho dele no rio Anarapucu, tinha no rio Vila Nova, tinha lá em Gurupá, tinha lá em Cametá, tinha lá em Óbito, eles traziam tudo e colocavam nesse Forte Cumaú para encaminhar para a Europa. E eles tinham parceria dos tucujus, os índios que foram extintos, e dos aruãs, que são a cultura marajoara. E quando os portugueses chegaram, começaram a expulsar esses nossos indígenas da região, em decorrência que considerava inimigo. Os Palicu, pelo menos, eram inimigo dos portugueses, porque eles eram parceiro
que os ingleses eles não queriam se apropriar da terra, não queriam colonizar, não queriam ficar, eles queriam simplesmente levar as especiarias, as drogas da época, né, que tinha aqui. E trouxeram os primeiros negros afrodescendentes que vieram aqui para o nosso estado do Amapá, foi através dos ingleses, através dos holandeses, que chegaram depois, muito depois, já na construção da fortaleza, que chegaram com os portugueses. Isso é tudo história. Sim. Agora vamos fazer o seguinte, nós já falamos sobre a Pedra do Índio, que é uma coisa que, pelo que a gente vê, é um imbróglio que está lá sendo, como se diz, despedaçado. O Forte Cumaú é outra situação que não vai se ter resultado pelo que a gente vê, mas a gente sabe que no Amapá existe mais de 500 sítios arqueológicos. Todos os municípios têm sítios arqueológicos. Eu vou falar alguns aqui, eu queria que você comentasse. Por exemplo, em Calçoene, nós temos o Saltístico Cunani, tá? Temos um parque arqueológico no Igarapé Rego Grande, tá? Na comunidade do Lourenço, que foi a primeira mina de ouro do Brasil, da Amazônia, gente. Foi lá até hoje, é a mais antiga do Brasil, na comunidade do Lourenço. Também no Rio Caciporé, no Rio Calçoene. Calçoene, por exemplo. Esse saltístico, que todo mundo fala, que é o Stonehenge amazônico, você foi coordenador lá, né? Como é que está? Eu soube que o ministro Gilberto Gil, quando era ministro da Cultura, ele jogou uma verba para ser preservada no saltístico. Como é que está essa situação lá no Calçoene, desse saltístico do Cunani? Então, o Gilberto Gil, quando foi ministro, né, da Cultura, né, tinha um volume muito grande no Ministério, talvez assim, historicamente, né, o MIT teve assim, de investimento na cultura. Houve um subsídio para a Amazônia, né, para essa museização de sítios a céu aberto. E 3 áreas foram escolhidas: Maracá, Monte Alegre e Calçoene. Então, pesquisadores da Amazônia, né, de diversas instituições foram mobilizados. Esse foi feito um edital, obviamente, e houve essa contratação. O produto desse edital era entregar um projeto robusto, né, com todas as cadeias envolvendo esse processo de museização. Orçamento, até de camisa de copos, até a infraestrutura, né, onde receber o turista, como ele vai ser guiado, placa de sinalização, estacionamento, né, um projeto muito interessante. Desde quando foi criado, onde ele foi colocado em prática foi em Monte Alegre. Justamente, você já deve, né, ter conhecido. Dizem que é a primeira civilização da Amazônia, né, lá em Monte Alegre. 12 mil anos. Né? A filha de um dos presidentes dos Estados Unidos, Roosevelt, né? Aí fez uma pesquisa muito... Isso, Ana Roosevelt. Aliás, ficou mundialmente conhecido por ela. Né? Isso. E esse projeto ficou engavetado no estado do Amapá por muito tempo. Eu, quando estive trabalhando na IFAM, a gente não conseguiu colocar ele em prática por falta mesmo de recursos, né, de parcerias. Sim. E aí, quando a gente tem esse cenário político, né, do governo federal, e a retomada das obras do PAC, foi aberto um orçamento para patrimônio histórico, né, para justamente ser explorado para fins turísticos, desenvolvimento da economia, e o Amapá foi contemplado. Então, esse projeto ele foi resgatado e foi, né, colocado dentro do PAC. Então, hoje, né, você tem o IEPA, né, que está coordenando. Eu não coordenei esse projeto, né, eu participei como técnico. Esse projeto era coordenado por arqueólogos, né, na época que... Eu fui gerente também na época do 2011 a 2014, mas eu não coordenei. Hoje eu coordeno um projeto de megalíticos que também fica em Calçoene, mas não é onde é o observatório. Porque no entorno desse sítio principal, que está aqui hoje, né, o objeto da obra do PAC, existem dezenas de sítios megalíticos. Inclusive, me confirme, eu já ouvi falar que existe lá um tipo de urna que tem uma bota, que é o único local que encontraram aqui na região amazônica, foi lá. Poço de Bota, né? O famoso Poço exatamente, de Bota. Que preserva Foi em Cunani.
Foi encontrado por Emílio Guild, né? Sim, 1895, isso. Então, e até hoje, se você for lá no Cunani, tá lá, né? A estrutura, né? Realmente parece assim é muito diferente, singular, mas os poços que foram escavados nos megalíticos, eles não têm esse formato, semelhante, mas há essa câmera. Você parece semelhante, assim que você vê, ele é circular, e algumas têm uma câmera lateral, né, que são esses poços de câmera. Nessas câmeras laterais você encontra urnas funerárias belíssimas, né, bem decoradas, que elas foram, né, colocadas para finalidades ritualísticas dessas populações e construíram o que eu chamo de monumentalidade. Sim. E vamos lá. Agora, falar um pouquinho aqui, gente. São mais de 500. Quanto você tem um número exato de sítios arqueológicos já descoberto, pesquisado ou consultado pelas autoridades? E a gente pode dizer que é o IFAM, o IEPA, o Unifap, agora o EAP também, eu acho que tem um departamento para isso. Enfim, no Amapá, por exemplo, tem um sítio megalítico Montanha da Pluma. Na verdade, fica próximo da Montanha da Pluma. E tem a Ponte do Davi, que fica ali na área da antiga base aérea do Amapá. Tá? No Oiapoque tem várias. Tem na tribo indígena Uaçá, no Cabo Orange, que é um parque nacional, né? Também na Ponte Binacional, que a travessia lá, próximo, o Areial do Arthur, e no Mitaraca, que é uma montanha que fica lá para a banda do Tumucumaque. Né? Aí no Tartarugalzinho, vem as Amapá, que você falou agora, né, que é o projeto lá do ferro, né, que tem um sítio Pedra do Índio lá próximo. Tem a Ilha da Cobra, a Ilha das Figuras e o sítio Aquariquara. Aí já em Porto Grande tem a Pedra do Nena, que também é um sítio arqueológico. Em Ferreira Gomes tem Pedra do Índio, Pedra do Peão Lagedo, Prainha, Usina Hidrelétrica, Cachoeira, Caldeirão, Prainha, Jutaí e Ilhari. Você me falou que participou também da Caldeirão. Sim. Tinha vários sítios lá. O que foi que aconteceu depois que a empresa se instalou? Como é que foi feito esse acordo ou essa compensação social, financeira? Como foi feito com esse sítio? No caso da Cachoeira Caldeirão, o estudo ele foi realizado, né, os sítios eles foram identificados, os que estavam sujeitos a submerso, né, ficarem submersos, foram resgatados. Resgatados é a escavação arqueológica, que é o registro que você faz para uma forma de... Resgata e traz para o museu, como é? Traz para o museu, trouxe para o IEPA, e aí aquela área é liberada para a instalação do empreendimento. Isso aí é a regra. Tudo pra... Só que tem uma coisa interessante, água abaixo, a água... Não se tem um estudo detalhado, mas a priori o sítio está lá. Talvez a temperatura de estar sujeito, anteriormente estava submerso, estava em subsuperfície, e agora ele voltou para debaixo d'água. Mas esses sítios que estão sobre a faixa de servidão da Cachoeira Caldeirão, eles foram estudados. E os sítios que estavam no entorno, eles foram delimitados, demarcados para ser preservados. Foram encontrados 65 sítios arqueológicos na faixa só naquela região da Cachoeira Caldeirão. Na MMX foram encontrados 24 sítios dentro da área de mineração dela. Desses 24, uns 19 sofreram impacto. Mas a MMX, você já está falando Pedra Branca do Amapari. Pedra Branca do Amapari. É que a gente vai chegar lá. Ó, tem sítio arqueológico em 7 ilhas, que fica em Pedra Branca do Amapari. Tem Caranã, que é um sítio, gente, que fica na tribo indígena Waiampins, que fica em Pedra Branca do Amapari. Tem a cachoeira Cumacaiã, tá? E aí o projeto MMX, que era do Eike Batista, né? Que depois vendeu para as Amapá, para as Ami, e foi vendendo para... Já passou tanta empresa aí, e hoje parece que esse projeto está na mineração Pedra Branca do Amapari. Eu não sei se é a mesma região, a Pina do Tucano, é a Bridel que está administrando lá. Aí me diga uma coisa, a Pedra Branca, o projeto
da mineração Pedra Branca do Amapari também tinha vários sítios arqueológicos, vocês fizeram lá uma prospecção. Interessante. E como é que ficou essa questão do projeto MMX, que em 2007 eles fizeram destruição de muitos sítios e colocaram ele, judicializaram, tinha uma multa de 167 milhões de reais. Como é que ficou isso aí? A maior parte desses sítios, né, alguns foram estudados, né, pela equipe do IEPA. Eu mesmo fiz minha dissertação de mestrado, né, em 2 desses sítios. A gente chama de multicomponencial, que são sítios que têm 2 ocupações, o MMX-11 e o MMX-9. Esses sítios eles têm uma ocupação de 7 mil anos atrás, que eram de grupos de caçadores-coletores na Amazônia. 7 mil anos? Não havia ainda essa sociedade sedentária. E aí, posteriormente, na camada do nível superior, onde aparece cerâmica, é que foi estudado, né, essas 2 ocupações desses sítios. Então, nossa cerâmica de caçadores-coletores e esse contexto de cerâmica associada a grupos sedentários, né, de sociedades agrícolas. Mas outros sítios também foram estudados, houve publicações, houve trabalhos acadêmicos, mas o que isso voltou para a comunidade, nas escolas, isso não foi feito. Né? Você tem um esforço para isso. Né? Nós, pesquisadores, a gente consegue cumprir uma etapa da cadeia, mas a gente não consegue chegar no final da cadeia. Precisa de edital, né? Precisa contratar novos próprios professores, né? Precisa ter um diálogo, né, com a rede pública de ensino para que essas pesquisas cheguem na sala de aula para os alunos. Quando esse processo rolou na justiça, como você falou, de 167 milhões, né? Chegou a 10 milhões. Desses 10 milhões, a informação que a gente teve, 5 milhões foi destinado para a cesta básica, ou vítimas da Covid, e os outros 5 milhões era para ser dividido numa educação patrimonial de uma empresa que já estava rolada no processo, ao meu ver tinha que ter chamada pública para isso, e sobrou, me parece, 2 milhões só, para compensação do patrimônio histórico. Uma pena, né, gente? Serra do Navio, gente, quando foi instalada a empresa ICOME, ela descreveu vários sítios arqueológicos. Na época, ela mandou chamar, que não tinha esse profissional aqui no território, e ela anunciou, mas não se sabe o que aconteceu, né? Mas teve. Aí vamos com o Mazagão. Mazagão é rico de história, inclusive o Mazagão que foi descoberto lá, a ruína antiga da Igreja Assunção. Ela é considerada um sítio arqueológico? A ruína que descobriram os corpos, ou aquilo já é um outro sítio? É considerado um sítio arqueológico, um sítio histórico, semelhante a esse que nós estamos escavando no Parque da Residência. Ah, tá. Isso que eu queria saber. A Narapucu, na época do Francisco Mendonça Furtado, ele constituiu uma vila lá, a Madre de Deus. Vila Viscosa de Madre de Deus. Vila Viscosa de Madre de Deus. Depois que veio Mazagão. E ela também tem uma ruína lá, né? Sim. Vocês estão fazendo pesquisa lá nessa ruína? Até onde eu sei, não há ainda objeto de pesquisa para a Vila Viscosa de Madre de Deus. É bom ressaltar que ela fica no município de Santana, no patrimônio histórico de Santana, porque ela está na margem esquerda do Rio Vila Nova, né? Mas recentemente, né, ganhou as páginas das redes sociais da Padre Paulo, fez uma missa. Padre Paulo Matias. Isso, e muito interessante. Eu acho que a Igreja Católica ela deu uma provocada, tanto na sociedade, chamando a atenção, esse patrimônio histórico edificado, quanto das autoridades. Né? Ali é muito interessante. São famílias que vieram também, são açorianos, né, que vieram também para ocupar, né, já na década... dar suporte a Macapá e Belém do Pará na questão agrícola, gente. Ela veio com essa finalidade. Vila Nova é uma região mineral que também existe muitos sítios arqueológicos lá, né? Caverna Maracá. As cavernas do Maracá, né, foram encontradas por Lima Igarapé do Lago? Igarapé do Lago, da central do Maracá, né, que fica na região do Maracá. Sim. Não é o Igarapé do Lago de Santana. Certo. Tem 12 Igarapé do Lago. Tem 12 Igarapé do Lago. Então. Esse aí é o Igarapé do Lago do Mazagão, que fica na central do Maracá.
E tem bastante foi encontrado bastante. Guima Guedes, né, fez inclusive um mapa histórico bem interessante, Sim. que até hoje, né, isso em 1877, né, quando ele passou pela fazenda do Coronel Flecha, né, por moradores. O relatório dele Sim. é muito bem interessante. Esse trabalho, depois a Farage vem na década de 1920, Sim. né, faz também um levantamento preliminar, e o Curto de Moinhaju andou pelo Jari também, né, em 1924, por ali, mas a retomada de uma pesquisa acadêmica aconteceu na década de 90 na região com a Vera Guapindaia do Emílio Guild, né, e resgataram algumas dessas urnas, somando ao que o Lima Guedes já tinha levado para. Sim. Então, hoje, se você olhar na reserva técnica, é algo impressionante. É muitas urnas, né, funerárias que estão lá. É uma riqueza de detalhe, inclusive, né? A universidade também, o CEPAP, realizou pesquisa, né, o professor Edinaldo, na década de 2013, eu participei, né, desse projeto, quando fui bolsista de iniciação pelo CEPAP, fui o primeiro bolsista do CEPAP, e posteriormente o IEPA também participei, né, da equipe do IEPA, quando foi feito um resgate emergencial em função da Interpol ter interceptado urnas de Maracá no Suriname. Essas urnas foram... Ou seja, contrabandeada, né? Contrabandeadas. No outro país. Que é algo, né, que era década de 90, isso foi muito... ocupou as páginas de jornais, e hoje não se fala muito, mas é um mercado que existe na Amazônia que a gente não pode fechar os olhos. É igual a biopirataria, né? Biopirataria. E recentemente a professora Ana Cristina tem realizado pesquisa, que ela é diretora do CEPAP também, no Maracá, e é uma região com alto potencial. Os moradores de Maracá hoje eles estão assim, mais assim, com posicionamento, né, de reivindicação desse pertencimento por morarem na comunidade. E muitas das vezes a pesquisa chega, realiza, vai embora e não há um retorno. Então há uma reivindicação da comunidade. A associação de moradores lá se reuniu, inclusive com autoridades aí, querendo uma posição mais... Uma reparação, para que sejam valorizados, não só a pesquisa chegar e fazer, mas o que sobra para a comunidade. Então eu acho que é uma reivindicação necessária, e nós, enquanto pesquisadores, a gente tem que levar isso em consideração. Só me confirma uma coisa, Mazagão tem uma área de uma UPA, eles foram construir uma UPA e descobriram o sítio arqueológico. Isso é no Mazagão Velho ou no Mazagão Novo? Essa informação eu não sei te precisar. O que eu sei é que várias fiscalizações, né, aconteceram do IFAM no Mazagão, em governos passados, governos recentes. A empresa Trambude parece que estava fazendo lá e detectou. Então, são vários casos. Abertura de. O que tem hoje no Mazagão, que eu tenho acompanhado de denúncias, abertura de ramais, manutenção de ramais, construção de obras públicas, né, sem o devido acompanhamento da arqueologia, ou mesmo a comunicação ao IFAM a respeito. Então, assim, a gente sabe que tem vários sítios que estão sendo destruídos. O que a gente observa é que tem pessoas que sabem que a área é paralisada, né, para se fazer a escavação e a retirada. Tem gente que passa no trator por cima. Eu digo assim que é uma mentalidade, entendeu? Porque acha que a obra vai parar. Então, o caso do Parque da Residência, que a obra não parou. A obra está continuando e as escavações estão acontecendo. Certo. E outros trabalhos, Miracema, projeto de Miracema, que a gente trabalhou, a gente encontrou aqui na Norte-Sul? Norte-Sul, fizemos o resgate do sítio e a obra não parou. Então, acho que isso é um diálogo que precisa ter. Agora, o que me chama a atenção, Ricardo, sabe o que é? É que nesse caso do Mazagão, são pessoas que estão ocupando cargos públicos. Não é um empresário,